Olá pessoal, meu nome é Jonderson Brasil, eu faço parte do time técnico aqui da 4i Engenharia e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre posicionamentos mecânicos, em especial o posicionamento parafuso. Eu vou abrir aqui a nossa peça que nós vamos utilizar no vídeo de hoje, que é uma moça. Tá? Então imagine que a gente quer dar um funcionamento mais real para a nossa montagem, né? Então nós temos aqui uma moça e como é que a gente quer que ela se comporte ao girar esse mecanismo dela, tá? Então ao girar, como é o funcionamento, né, na realidade de uma moça, quem já teve aí o prazer de usar uma moça, é só você rotacionar aqui esse mecanismo e a boca da moça ela abre, apertando o que você quer fixar aqui, né? Ou ela fecha, apertando, ou ela abre, soltando, liberando o material que você estava aqui, então, fixando. E é esse movimento que a gente quer, né? Esse funcionamento, esse movimento que a gente quer colocar aqui no SolidWorks, tá? Na nossa montagem. Então, ao rodar esse mecanismo, eu quero que tenha, então, esse resultado. Abrir ou fechar, dependendo, então, do sentido que a gente rotacionar o mecanismo. Com qual posicionamento eu faço isso? E é isso que nós vamos falar então hoje aqui. É o posicionamento parafuso, tá? Está lá em posicionamentos avançados. Antes de colocar esse posicionamento parafuso, primeiro eu vou definir qual é a abertura, né, da boca da minha moça. Observe que por enquanto ela está passando aqui, né? Não está certo, não está definido essa distância que eu posso chegar dessas duas faces e a abertura da minha boca, então, ou seja, o fechamento e a abertura da minha boca. Então vou utilizar um posicionamento avançado, tá? Então quem quer saber mais sobre posicionamentos padrão, né? Nós temos aqui três tipos: posicionamentos padrão, avançados e mecânicos, tá? Então no vídeo anterior, em um dos vídeos aí anteriores a esse, o nosso amigo Bruno, ele fala então sobre os posicionamentos avançados. Então podem dar uma olhada aí e conferir no nosso vídeo do canal do YouTube da 4i Engenharia. Então vamos lá, vou definir aqui uma distância, tá? Vou definir a abertura da minha boca em 60 milímetros, tá? Então o máximo 60 milímetros mais o mínimo 0, então, ou seja, eles se encontram. Defino então aqui as faces agora, então essas duas faces. Então que vai vir de 0 a 60. Então vou dar OK. Então agora sim, ela já está com um comportamento mais real. Então vem até aqui e depois eu chego a ter essa abertura aí de 60 milímetros, tá? Agora sim, que eu já tenho esse posicionamento avançado, vou colocar uma vista isométrica, eu vou usar então o posicionamento mecânico parafuso. Então venho aqui em posicionar, posicionamento mecânico, tá? E aí eu tenho vários tipos, tá? Então não se preocupem que a gente vai postar mais vídeos falando sobre os posicionamentos mecânicos, mas nesse vídeo nós vamos apenas nos ater em posicionamentos mecânicos parafuso, tá? Então ao clicar aqui ele vai ativar duas opções que a gente pode escolher. A gente pode definir o número de revoluções por milímetro ou a distância por revolução. Aí vai depender aí das informações que você tem. Por exemplo, se nós temos o passo aqui da rosca dessa moça, a gente pode usar então distância por revolução. Então vamos supor, né? Vamos colocar 5 milímetros que é o passo dessa rosca, tá? Só uma suposição, só para a gente poder visualizar melhor o nosso mecanismo. Então coloquei que a cada revolução ele vai andar 5 milímetros, certo? Feito isso, eu vou escolher agora as duas faces. E quais duas faces eu devo selecionar nesse posicionamento aqui parafuso? Nesse posicionamento parafuso, nós devemos selecionar aquelas faces que vão simular a rosca. Por exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. No SolidWorks, quando a gente está aqui em posicionamento, né? A ferramenta posicionar aberta. Se eu quero selecionar uma face que está atrás dessa, por exemplo, eu posso colocar o cursor em cima da face e apertar o Alt, que a face ela é ocultada, tá?
Então, por exemplo, eu ocultei a primeira, ocultei ali a segunda que está mais atrás, olha. E aí eu já consigo ver o meu parafuso, que é o meu eixo. Então, essa face aqui do meu cilindro, né, do meu eixo, ela está se comportando como se fosse uma rosca. Eu não precisei modelar a rosca de fato aqui, tá? Mas ela está se comportando como uma rosca. Então, eu seleciono aqui essa face, a primeira face, que é a rosca do meu parafuso. E vou apertar o Alt novamente, né? E aí vou apertar o Alt mais uma vez para ocultar essa face aqui mais externa da minha peça, que está se comportando como uma porca, né? Porque ela também tem rosca, mas ela é a fêmea, ela se comporta como uma porca. E seleciono então a face dela, que está se comportando como uma porca. Então selecionei as duas faces. Mais uma vez, a gente deve selecionar as faces que estão simulando a rosca, tá? Tanto o parafuso quanto a porca. Então selecionei essas duas e mais uma vez frisando, não precisei modelar a rosca propriamente dita. Eu tenho uma face ali cilíndrica normal, tá? Sem corte de rosca. E do mesmo jeito ela vai se comportar ali como uma rosca, seguindo aqui o passo então de, como eu coloquei aqui, 5 milímetros, tá? E vou dar OK. Então aqui na pasta de posicionar nós temos aqui a distância que a gente definiu, que vai ser de 0 a 60 milímetros, e o posicionamento do parafuso, tá? Então feito isso, o que é que a gente tem? Observe que já eu tentar aproximar a boca, né, fechar a minha amostra e abrir, veja que eu já tenho um movimento ali atrelado, ó, rotacionando esse mecanismo. Ou se deixa eu aproximar aqui, e rotacionar o próprio mecanismo, eu também já tenho o movimento de fechar a minha amostra. Ou se for do sentido contrário, né, eu posso então abrir a amostra. Então veja que o funcionamento e o comportamento ele está mais próximo do real aqui na nossa montagem. Então aqui eu abri totalmente, veja que eu não consigo rotacionar mais, porque chegou naquele limite de 60 milímetros. E se eu for aqui fechando a nossa amostra, né? Então posso rodar como é na realidade o funcionamento. Então aqui vou fechar a minha amostra. Então vamos. E quando chega no zero, eu não consigo mais rotacionar. Então veja que o funcionamento ficou mais próximo do real, tá? Então, mais uma vez, nós falamos aqui sobre posicionamentos mecânicos. Nós falamos apenas do posicionamentos mecânicos parafuso, que dá justamente essa simulação de rosca, né? Então nós temos o parafuso, o macho e a porca, e nós conseguimos então colocar esse posicionar para que simule realmente um parafuso e uma porca, e a gente consiga ter esse efeito na nossa montagem, tá? Então esse foi mais uma videoaula aqui da 4i Engenharia. E se você tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá? Tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Também se tiver sugestões de mais vídeos, de mais temas para a gente postar, você pode também comentar aí embaixo. Então, não percam que vão ter mais vídeos, mais videoaulas, inclusive de posicionamentos mecânicos dos outros tipos. Então, se você tem curiosidade e quer saber mais como usar essas ferramentas, fique ligado no nosso canal. Então, até mais, pessoal!